Meia atacante retornando para o Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero falar aqui sobre esse atleta, até quando vai o seu contrato, ele que estava apenas de empréstimo em uma equipe da Série C do Brasileirão. Além disso, falar com vocês também sobre a situação contratual do zagueiro David Duarte, ex-Goiás, que não vem recebendo muitas oportunidades na equipe carioca. Será que poderia ser uma boa opção, O Goiás tendo problemas em sua defesa, um possível empréstimo nesse Campeonato Brasileiro? Trazer aqui os detalhes para vocês. Além disso, as mudanças do técnico Jair Ventura para essa partida contra o São Paulo, que acontece nesse sabadão no estádio Morumbi. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje. Além disso, da lesão do Reinaldo, zagueiro que possivelmente irá desfalcar o Verdão. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos vídeos de hoje mais cedo, onde trouxe com detalhes a respeito dessa história do Léo Senna. Existe sim uma possibilidade dele jogar no Goiás em 2023, vou deixar aqui para vocês acompanharem, assim também como o giro de notícias dos bastidores do futebol do Verdão. Outro recado também importante que quero passar para vocês: amanhã teremos São Paulo e Goiás e você pode assistir esse jogo ao vivo na tela do seu celular com a Agin TV, planos aí a partir de R$30 mensais, inclusive para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Além aí do Premier, do Sport TV, para você poder assistir os jogos do Goiás na Série A do Brasileirão, tem acesso aí a todos os jogos, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, além, claro, do futebol europeu, que já recomeça, agora no mês de agosto. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já corre lá e faz o seu cadastro bem simples e comece a assistir os jogos do Goiás com maior facilidade. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar desse jogador retornando para o time esmeraldino na sequência do Campeonato Brasileiro, que é o meia Albano, jogador de 25 anos de idade. Dessa informação que veio lá do Globo Esporte de Belém do Pará, dando conta que o jogador rescindiu o seu vínculo amigavelmente com a equipe do Leão e está de volta ao Goiás. Ele que só estava emprestado ao Remo até o final da Série C desse Campeonato Brasileiro de 2022. Como seu contrato com a equipe esmeraldina vai até dezembro do ano que vem, naturalmente com essa sua rescisão publicada no bid da CBF, ele já retornou ao seu clube de origem, no caso sendo a equipe do Goiás. Até esse momento não consegui nenhuma informação, tanto as minhas fontes quanto também em geral no mercado da bola, se o jogador irá continuar ou será emprestado novamente para um outro clube do futebol brasileiro. A janela de transferências que teremos aqui mais ou menos uma semana, até o final da próxima semana, podendo fazer inscrições de jogadores, veremos um pouco mais dessa história. Fato é que o Goiás está precisando urgentemente de meio-campistas. O Albano, quando teve as suas oportunidades aqui na equipe esmeraldina, não conseguiu dar muito resultado pelo time principal, Foram 26 partidas no total em 2021 e também no comecinho de 2022, com apenas 2 assistências, Vamos ver como que o Jair Ventura deve olhar para essa volta do Albano. Ele que quando saiu o Goiás era ainda comandado pelo Glauber Ramos, também com o Bruno Pivetti anteriormente, não teve a oportunidade de trabalhar com o técnico Jair Ventura. Assim que eu tiver detalhes a respeito dessa utilização ou não do meio-campista, trago os detalhes para vocês. Os seus números lá na equipe do Remo: 7 atuações no total nesse ano de 2022, sendo 6 delas na Série C do Campeonato Brasileiro e também uma na Copa do Brasil contra o Cruzeiro na terceira fase, ele que inclusive foi titular naquela partida. Desses seus 7 jogos, apenas 3 como titular, Além disso, ele atuou mais ou menos 2 rodadas atrás contra o Atlético Cearense. O Remo perdeu para o último colocado, por 3-1, teve uma reformulação geral dentro do time. Mais de 6 jogadores já foram dispensados dentro do elenco e vários com essa característica. Por exemplo, o Albano ele ficou no banco de reservas contra a equipe do ABC, uma vitória importante do Remo dentro de casa por 2-0, que deixou o time ali na 9ª colocação, mas ainda está atrás, por exemplo, da Aparecidense, Os 8 primeiros da Série C do Campeonato Brasileiro avançam para o quadrangular final. Então está vivendo uma situação, uma crise muito grande lá na equipe do Remo, e muitos desses jogadores que até a torcida gostava, até davam um apoio, mas pelo momento não se tomou, acabou que entrou no barco, Então vários jogadores dispensados na equipe do Remo. 7 jogos lá na Série C, perdão, 6 na Série C, 1 na Copa do Brasil. Ele marcou inclusive um gol que foi logo na sua estreia diante a equipe do Confiança, entrou no segundo tempo naquele duelo lá no Sergipe e marcou um gol, Foi titular também contra a equipe do Brasil de Pelotas, E também agora por último contra o Atlético Cearense na penúltima rodada, Um jogador que tem 25 anos de idade, contrato longo com a equipe esmeraldina. Até o momento ele só destacou com a camisa da Aparecidense
na Série D de 2020. Qual a sua opinião a respeito aqui do meio-campista Albano? Você acha que poderia ser aproveitado dentro desse elenco do Goiás, que conta com uma certa carência no meio de campo, ou é melhor repassar o jogador, até mesmo para a própria Aparecidense, né, que está aí na reta final de Série C, torcer para eles também conseguir, quem sabe, um acesso? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o meio-campista Albano. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar também sobre o zagueirão David Duarte, ele que deixou o Goiás após o término da última Série B, com o seu contrato já se encerrando, não queria renovar com o Goiás, a equipe esmeraldina já havia feito uma proposta, melhor dizendo, para o jogador permanecer por mais tempo, aumentando inclusive o seu salário, mas ele foi um dos atletas assim mais honestos que eu já vi, para falar sinceramente, aqui no futebol brasileiro. Deixou claro que não gostaria de renovar o seu contrato, queria viver novos ares, né? Ele que hoje, por exemplo, já tem 27 anos de idade, é bom a gente ressaltar isso, gostaria de viver novos ares e assinou um pré-contrato com a equipe do Fluminense ainda na metade do ano passado e continuou sendo titular. Tanto é que na Série B foi o titular absoluto, tanto sob o comando do técnico Glauber Ramos na reta final, com Marcelo Cabo, também com o técnico Pintado, um nome de muita referência, compromisso demais na defesa alviverde. É muito fácil, por exemplo, igual o Gustavo Scarpa tá fazendo, né? O jogador que tá atuando no Palmeiras, ganhando tudo, aí é muito bom falar que não vai ficar no final da temporada, mas a gente o que mais vê, né? São jogadores chegando próximo do final do contrato e fazendo o corpo mole. O David Duarte não, né? Isso é um cara assim que a gente tem que tirar o chapéu. Muito difícil a gente ver esse tipo de jogador no futebol moderno, né? Enfim, o David Duarte que assinou esse contrato bem longo lá na equipe do Fluminense até dezembro de 2025, chegou com uma certa expectativa e até o momento não vem correspondendo ela, né? Só 7 jogos até o momento na temporada, nenhum gol. Ele que deu uma assistência ainda na disputa do Campeonato Carioca. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Goiás, né? Uma derrota do time esmeraldino por 3-2 na Serrinha na última rodada, e já foi o suficiente para muitos torcedores levantarem essa hipótese. O Goiás está precisando demais de um zagueirão, né? Principalmente esse cara alto para o centro da zaga, porque não o David Duarte não seria uma boa opção. Mas para trazer aqui um pouco de detalhes a respeito para vocês, chequei algumas fontes dentro do Goiás, não tem nada de algum tipo de proposta ou algo nesse sentido, ou uma procura por parte da equipe esmeraldina, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em relação ao zagueirão David Duarte. Mas é um jogador assim que não vem sendo utilizado no Fluminense, não seria uma tarefa, por exemplo, impossível para um 2023. Isso porque o David Duarte ele não se encaixa muito no esquema do técnico Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta de sair com os seus zagueiros tocando a bola. E isso o David Duarte, desde a época de Goiás, né, já nas categorias de base, já demonstrava essa certa dificuldade. Ele não é terrível quando a bola está no seu pé, até consegue dar um passe ali para um volante, para um lateral, eventualmente um recuo para o goleiro, mas o jeito que o Fernando Diniz gosta que seus zagueiros joguem, né, realmente com a cabeça para cima, buscando lançamentos, algo que o David Duarte acertou muito pouco, né, aqui com a camisa do Goiás, e até mesmo aquela sequência de bolas recuadas e o passe sempre buscando a frente é muito difícil, então não caiu aí na graça do técnico Fernando Diniz. Ele teve uma pequena lesão ainda na disputa do Campeonato Carioca, mas até chegou a fazer algumas partidas como titular lá no comecinho do ano. Soma até aqui só 7 jogos, né, sendo 4 deles no Campeonato Carioca, um na Copa do Brasil, entrou ali nos minutos finais contra a equipe do Cruzeiro, onde inclusive fez a sua última atuação no dia 12 de julho. Nos 2 últimos jogos, fora de casa, diante de São Paulo e Goiás, foi uma opção para o técnico Fernando Diniz no banco de reservas, mas não saiu dele. O seu contrato, como eu disse, vai até dezembro de 2025. Existe uma expectativa do Fluminense negociar o zagueiro Nino, jogador que vem se destacando há muito tempo, né, com a camisa da equipe carioca. A tendência é que o Fenerbahçe da Turquia possa fazer uma proposta para levar o jogador. Acabou que a equipe do Jorge Jesus tem também interesse no Gustavo Henrique do Flamengo. Enfim, vamos ver como que vai desenrolar essa história. Fato é que hoje o Fluminense conta com 7 jogadores para essa posição dentro do seu elenco, sendo os 2 titulares, o Nino e também o Lucas Claro. Além deles, né, conta aí, por exemplo, com o Matheus Ferraz, jogador que já teve uma passagem ruim demais, né, pelo Goiás lá na Série B de 2017. Outras opções aí, o David Braz, que está contundido, o próprio David Duarte e também o Luan Freitas, jogador mais jovem, né? Então é uma posição que o Fluminense conta com bastante atletas. Quem sabe para o ano que vem, né, poderia ser uma baita escolha da diretoria do Goiás tentar fazer um investimento, quem sabe numa volta do zagueirão David Duarte. Se houver algum tipo de negociação, trago aqui para vocês, mas é muito difícil agora no meio da temporada fazer esse tipo de oferta, tanto é que o jogador acabou de deixar, né, a equipe esmeraldina, também tem um salário um pouco maior, certamente na casa ali de 150 a 200 mil reais mensais, isso porque ele assinou gratuitamente, né, com a equipe do Fluminense. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o David Duarte, jogador que estreou no profissional da equipe esmeraldina
ainda lá na temporada de 2015 e ficou até o encerramento da última Série B em 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo. Bora finalizar o nosso vídeo hoje para falar também sobre a provável escalação do Goiás para enfrentar a equipe do São Paulo nesse sábado às 7 horas da noite no estádio Morumbi, né? O técnico Jair Ventura, que pode contar com 3 jogadores à sua disposição em relação à última partida contra o Fluminense na derrota dentro do estádio da Serrinha por 3-2. O zagueirão Lucas Halter, jogador que veio de empréstimo da equipe do Atlético Paranaense, já é uma opção disponível no bid da CBF e pode fazer a sua estreia na capital paulista. Além disso, 2 jogadores que estavam emprestados pelo Fluminense ao Goiás não puderam participar do último duelo, tanto o volante Caio Vinícius, esse que inclusive até chegou a levar o seu 3º cartão amarelo contra o Juventude, então já cumpriu suspensão, volta zerada agora no duelo fora de casa, e também o lateral esquerdo Danilo Barcelos, mas a tendência é que nenhum dos dois seja titulares, apenas ali opções aceitáveis no banco de reservas para um eventual segundo tempo, né? Então o Jair Ventura certamente não poderá contar com o zagueirão Reinaldo. Ele teve uma pequena lesão constatada ainda no último jogo, né? Depois que ele deu um carrinho no jogo contra o Fluminense. Aparentemente não é nada muito grave. Vamos torcer para que seja assim, né? O Goiás já tinha tempo que não tinha um jogador lesionado. A tendência é que o Reinaldo já possa ficar à disposição na partida contra o Coritiba no outro sábado. E é bom a gente ressaltar, né? O Goiás que teve essa sequência de jogos durante os meios de semana. A partir do próximo jogo agora, né? Enfrenta o São Paulo nesse sábado. Só terá jogos depois, durante o meio de semana, apenas no início do mês de outubro, então já dá uma aliviada um pouco no calendário, né? Então, voltando para a escalação, Jair Ventura terá apenas esse problema do zagueirão Reinaldo lá atrás, né? A provável escalação, segundo o Globo Esporte, é manter nesse mesmo esquema, mais ou menos baseado num 4-2-3-1, né? É realmente diferente o que o Jair Ventura ousou diante do Fluminense e atuou muito bem, né? Foi tão difícil a gente analisar aquela derrota, mas fato é, o Goiás criou bem mais, também inclusive foi uma defesa sólida em grande parte do jogo, não correu grandes sustos, mas a bola entrou, né? Infelizmente, mas pelo menos a parte de evolução do time houve nessa nova formação. A tendência é que repita contra o São Paulo no Morumbi. Provável escalação segundo o Globo Esporte, com o Tadeu no gol, a zaga formada com apenas o Caetano na esquerda, e na disputa ali pelo lado direito pode ser tanto o Ian Souto, que acabou errando demais, né? Nos 3 últimos jogos do Goiás, 2 pênaltis e também aquele gol besta diante o Fluminense no duelo contra o William. Pode ser tanto o Ian Souto ou o Danilo Cardoso, que veio do Vitória, ou até mesmo o Lucas Halter. Na lateral esquerda, o Sávio, que fez uma baita estreia com assistência no último jogo. Lateral direita com o Maguinho. Meio de campo com o Matheus Salles, o primeiro volante, caindo um pouco mais pela direita o Dieguinho e um pouquinho mais avançado o Luan Dias. Meio que na meia esquerda, né, ponta esquerda ali o Dada Belmonte, auxiliando também, intercalando com o Sávio, e lá na frente Pedro, Raul e Vinícius, ou o Nicolas, né, o Nicolas que também marcou o golaço contra o Fluminense, pode ser, quem sabe, uma boa opção. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa provável escalação da equipe esmeraldina. Você acha que seria uma boa o Jair Ventura, por exemplo, entrar nesse mesmo esquema em relação à última partida contra o Fluminense, até mesmo em relação aos 2 atacantes, né? Será que é uma boa já iniciar esse duelo contra o São Paulo no Morumbi com 2 centravantes, Pedro, Raul e Nicolas, ou é melhor deixar lá na frente o Vinícius juntamente com o Dada Belmonte, a lateral esquerda com o Sávio, a zaga também aí sem um Reinaldo, enfim, algumas mudanças que certamente ocorrerá na equipe. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Para falar aqui também brevemente sobre o adversário, o São Paulo, que está na 10ª colocação deste Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos somados e na última partida empatou contra a equipe do Internacional fora de casa por 3-3, né? Chegou a sair no placar as 3 vezes no confronto e buscou um empate também nesse meio de semana fora de casa. O técnico Rogério Ceni, que acabou poupando alguns titulares nesta última partida, 2 que estavam suspensos irão retornar diante do Goiás, né? Tanto o centroavante Caleri, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e também o meio-campista Patrick, aquele mesmo ex-Goiás, né? Atuou no Verdão em 2015 e também em 2016 até o comecinho de 2017, né? Eles estão de volta à equipe titular. A tendência é que o São Paulo não poupe os seus titulares, né, nesse jogo, nesse final de semana, já que não vence no Campeonato Brasileiro há 3 partidas. É um time bem inconstante nessa temporada, para falar a verdade. O São Paulo dificilmente consegue engatar uma grande sequência de vitórias, tanto é que conta assim com várias lesões no seu elenco. É um dos clubes aqui no futebol brasileiro que mais vem sofrendo por conta dessas contusões dentro do seu time, né? Para esse duelo também contra o Goiás, a tendência é que o zagueirão Miranda também não participe
do duelo no Morumbi. Provável escalação para esse jogão às 7 horas da noite, nesse sábado, com o Thiago Couto permanecendo no gol, ele que acabou falhando, né, em pelo menos 2 gols no empate diante do Internacional. Lateral direita com o Rafinha, a zaga formada com 2 jovens, né, o Diego Costa e também o Luizão. Na lateral esquerda com o Igor Vinícius. Meio de campo formado basicamente com o Gabriel Neves, Igor Gomes e um pouquinho mais avançado o Patrick, fazendo uma função como um meia esquerda, né, o lateral de origem, lateral esquerdo Wellington. Lá na frente, Luciano e também o Calera. É um time que joga muito pelo meio de campo. Vamos ver como que vai ser a estratégia do técnico Jair Ventura. Gosto, por exemplo, quando o time usa muitas laterais, o esquema com 3 zagueiros. Já falei para vocês, né? Enfrentando Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, pode ser uma boa opção com os 3 zagueiros, mas esse jogo contra a equipe do São Paulo, se o Goiás, juntamente com o Jair Ventura, tiver essa inteligência, como ele vem tendo nos últimos jogos, de povoar muito bem o meio de campo, o Goiás pode sim ganhar muitas disputas nesse jogo contra o São Paulo, que, como falei para vocês, já acumulou alguns resultados bem contestáveis dentro de casa nessa temporada. Sabemos que é um adversário muito complicado, muito grande também, mas obviamente se o Goiás conseguir fazer uma partida minimamente competitiva, dá para buscar pelo menos um pontinho lá em São Paulo, algo que, por exemplo, o América, né, o América perdeu para o São Paulo de 1-0, mas jogando bem melhor. O próprio Cuiabá também perdeu de 2-1 com os lances polêmicos da arbitragem. Juventude empatou agora recentemente também por 0-0 fora de casa, então não é uma tarefa assim impossível para o Goiás. Vamos torcer aqui para uma pontuação legal e terminar o primeiro turno, independente do que aconteceu. O Goiás não entra dentro da zona de rebaixamento ao término dessa rodada, mas buscar o máximo de pontuação possível para ter que pontuar assim minimamente, né, menos do que a gente fez nesse primeiro turno e conseguir o principal objetivo, que é a permanência. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final. E também vale lembrar que após esse jogo, né, entre São Paulo e Goiás, irei fazer a análise mais ou menos ali por volta das 9h30, no máximo 10 horas, aqui também no nosso YouTube. Então peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Além disso, conferir o link da GenTV para assistir esse São Paulo e Goiás ao vivo na tela do seu celular. Se inscrever também no nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!